Então, essa é uma pesquisa bem recente aqui, que é do Instituto Papo Jovem, que ele mostra que hoje 19% dos meninos de 13 a 17 anos se declaram viciados em pornografia. Tem um dado também que mostra que boa parte dos jovens, eles já são expostos à pornografia. Se não me engano, é mais de 90% deles são expostos à pornografia até os 12 anos de idade. Qual que é o percentual que disse que é viciado? 19%. 19% diz que é viciado, né? Você imagina quantos não são e não fala porque tem vergonha, né? Subnotificação, né? E aí, pelo menos, a exposição à pornografia, até os 12 anos, 90% vai ser exposto, né? De novo, sem se dar quem é subnotificação e tudo mais. E a internet, ela é um canhão disso, né? Eu gosto muito de falar, já fiz bastante conteúdo sobre isso. De novo, gente, esse é um podcast onde essa palavra vai ser citada algumas vezes. A nossa geração, a pornografia, ela era uma coisa muito tangível, né? A pornografia era uma coisa. Você precisava alcançar a pornografia. Perfeito. Para eu assistir a um vídeo de pornografia, eu precisava ir a uma locadora, contar com que o cara me deixasse alugar o vídeo, normalmente não deixaria, eu precisava ter acesso a uma revista Playboy, eu precisava ter acesso a uma revista do Zéfiro. Revistinha da Avon até funcionava de novo. O que tinha. O nível. O que tinha. Pro nível que tinha de falta, a mulher de lingerie na revistinha já era um puta negócio de ver. Tu rezava pra dar 00:30 no Multishow, teu pai não tá perto da TV, então tu tinha esse acesso. Hoje não. Hoje você tem pornografia chegando aos baldes no computador, né? Tu não precisa de 2, 3 cliques pra você cair num site de conteúdo pornográfico. E é importante falar, não é uma deep web, o cara tem que ser um puta hacker. Não. Uma breve pesquisa no Google que qualquer criança sabe fazer, ela acessa, mano. Você pode pôr o bagulho mais absurdo lá de pornografia que você tem a um clique. E a gente não precisa nem botar o Google, né? Vamos botar o Telegram, vamos botar o WhatsApp, vamos botar o Discord. Sim. Isso chega. Às vezes a criança não precisa nem ir. Isso vem. Vem nos grupos de WhatsApp da escola, isso vem nos grupos de Telegram da escola. Qual que é o risco desse consumo de pornografia pro jovem? Desse excesso de consumo de pornografia? Primeiro ponto para eu abrir aqui, cara, para falar é assim. Masturbação não é um problema. Claro que existem excessos, existem alguns transtornos, né? Mas um adolescente que se masturba é alguma coisa muito comum, é um conhecimento do próprio corpo, etc. Qual que é o grande problema? A masturbação aliada à pornografia, associada à pornografia. Primeiramente, quando alguém adulto que já teve experiências sexuais e já vive de novo o repertório, assiste uma cena de pornografia, a probabilidade dele olhar e falar assim, isso aí é uma cena montada, nossa, uma bela modelo e tudo mais, aquela coisa toda, e na vida real é diferente, então é uma percepção diferente nesse sentido. Porém, quando um adolescente que não tem histórico, ele olha a pornografia e ele fala assim, essa é a referência. Lembra que a gente abriu a nossa conversa falando sobre referência? Então, qual que é a referência dele? A referência dele é que eu vou sair com uma modelo, vai ter 3 minas à disposição ali de mim, eu vou dar uma madeirada com aquela ferramenta desse tamanho, essa é a minha referência. Ou qual que é o padrão do corpo, né? O Perfeito. Normal é desse tamanho, o corpo feminino tem que ser desse jeito. Exatamente. A performance é desse jeito. Aí ele conhece a menina que tem pelo, a menina que tem estria, que tem celulite, ele não é uma máquina de ficar marretando lá por 1 hora que nem no filme, ele chega numa ideia, num resultado que aquilo ele está fazendo errado. E o cérebro dele está falando assim, nossa, vou esperar aquele modelo. A menina tirou a roupa, não é normal, ele é normal. E ele fala assim, o cérebro fala, não. Nosso nível é outro. Nosso nível é aquele lá que a gente assistiu, que a gente se acostumou. E aí você tem um outro porém, que assim, para quem tem dificuldade social, e isso é quase que um carimbo no adolescente, né? Adolescente que não tá tendo dificuldade social tá vivendo errado. Pô, né? Tá vivendo errado. O adolescente que consegue trocar ideia com todo mundo, que consegue se relacionar, ele tá vivendo errado. Então, vamos dizer, quase todos têm. A pornografia é um atalho para você chegar num prazer que dificilmente você vai conseguir ter no volume que você precisa. Né? Pornografia é um atalho. Aí você fala, eu nem preciso sair, conversar, passar vergonha, nervosismo e tal. É só eu abrir aqui e acessar, como você disse,
no grupo, na internet, qualquer coisa. Você conhece um conceito chamado AAA da pornografia? Não. Cara, isso é maravilhoso. Aliás, eu aprendi isso com uma psicóloga chamada Gabriela Cruz, que inclusive indico você a trazê-la aqui. Gabriela Cruz? Gabriela Cruz. Ela é lá de Floripa, tem que acertar uma logística aí quando ela vai estar em São Paulo. Mas ela eu acho que ela agora, se eu falar for psicóloga, ela é sexóloga, mas ela é maravilhosa, assim. Ela é maravilhosa. E eu aprendi esse conceito com ela, né? Então, são 3 As da questão da pornografia. Primeiro A é da acessibilidade, ou seja, como você disse, para eu ter acesso à pornografia, eu precisava sair da minha casa, eu precisava ir até a locadora, aí eu precisava daquele constrangimento de entrar numa salinha específica, depois eu tinha que pegar aquelas fitas ali e me deparar com a menina da recepção para pagar, meio constrangedor, né? Você Total. Aquele monte de fita para você passar a sexta-feira, né? E aí você tinha essa dificuldade. Hoje você tem uma acessibilidade muito fácil. Você, né? O teu público aqui é de homem, qualquer homem que está num grupo de futebol, num grupo de bagunça, consome. Você chega no grupo da igreja, Acabou. irmão. Imagina. Assim, pornografia é meme, pornografia e tipo chega o dia inteiro, toda hora ali. Então esse é um ponto em que a gente tem a questão da acessibilidade. O segundo A é o anonimato. Então, antes, para você ter qualquer consumo desse tipo de situação, você precisava dar o teu nome. Você precisava falar assim, o cara que tem as Playboy, o cara que tem fita pornô em casa, o cara que vai na locadora. Então, você tinha que dar o teu nome. Hoje, você pode consumir 100% da pornografia sem ninguém saber que você consome. E o terceiro A, os termos são todos em inglês, né? E o terceiro A é o affordable, que é a questão do acesso financeiro. Então você gastava dinheiro para consumir pornografia. E hoje um dispositivo eletrônico com acesso à internet, ele te dá pornografia eterna. Você vai consumir pornografia por toda a tua vida, todos os 7 dias por semana, 24 horas por dia, atualizando a cada momento. Se você for atualizando, vai entrando vídeo novo e tudo mais. Então, essa ideia dos 3 As que a Gabriela traz, ele mostra pra gente que a internet, ela mudou o perfil do consumo e ela tirou da vida, principalmente do jovem, que é o público que consome muito, e aqui é importante falar, tá, Edson? Meninos e meninas, tá? Sim, meninas crescem muito. Muito. Porque, de novo, a menina que ia consumir uma mulher que fosse lá na locadora alugar um filme, ela era mal vista pela sociedade. Hoje ela pode consumir a pornografia com muita tranquilidade, mostrando que o corpo do homem e da mulher tem as suas necessidades, as suas fantasias, né? Essa coisa de que a mulher não consome, que a mulher não vê pornografia, não se masturba, ela é uma ideia religiosa, uma ideia social, mas biologia, ela sente lá o prazer e a vontade também. Então, a internet, ela potencializou e, além de potencializar, ela tirou os agravantes. Então, é igual o cara hoje, assim, ele é um usuário de droga, ele fala, eu tenho que ir na boca, posso tomar um tiro, alguém me vê, tem um monte de problema. Aí alguém cria um link que te deixa doidão. Então, assim, você não vai sair na boca, a probabilidade de você consumir aquilo é muito maior. Que é mais ou menos o que acontece com o vape e o cigarro. Fumar era um negócio descolado, como você falou aqui pra gente, só que fumar te trazia alguns problemas, né? Primeiro, você fumava, tinha um cheiro ruim. Você fumava, as pessoas espirravam, ficava, incômodo, sabe? Você vai fumar aqui dentro, sozinho e tal. Então, o cigarro gerava alguns transtornos para te dar um prazer. O vape tirou esses transtornos. Cheira moranguinho, cheira melancia. Você pode fumar... Cara, eu já estive em reuniões, assim, algumas vezes, que assim, no meio da reunião puxou o vape, baforou ali e vai lá, continua, né? Então, quando a internet tirou esses mecanismos de vergonha da pornografia, ela explodiu. Existem dados aqui, né? Alguém pode depois ver aí nos comentários até pra gente, tipo assim, 50% da banda de internet de consumo no mundo tá rodando pornografia.
Tipo assim, é uma coisa gigante, é um número assim absurdo de tudo que está sendo rodando na internet, tipo, metade é pornografia, é conteúdo pornográfico. Então, é demanda, é anonimato, é barato, é acessível a qualquer pessoa, não tem mais aquela coisa, né? E aí, voltamos naquele ponto. Para quem está se formando como pessoa, que está com aquele cérebro molinho, que todos os impactos do ambiente têm muito, todos os estímulos do ambiente são muito impactantes para o bem e para o mal, você coloca uma referência na sua cabeça de que o mundo é aquilo ali. E aí, cara, aí que tem o problema, né? Antes de continuar esse vídeo daqui, eu quero pedir pra você deixar o seu like, porque é muito importante pra gente, e pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal de cortes. A gente tá começando esse canal daqui, então cada inscrição importa pra gente continuar crescendo e produzindo conteúdo de qualidade. E quero avisar que o meu livro, Tudo que Seus Pais Não Te Ensinaram, mas Você Precisa Saber, lançado pela editora Maquinaria, já está à venda. Você pode comprar no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado ou nas melhores livrarias. De volta pro corte. Eu dei uma palestra esses dias na escola que eu estudei, na escola pública que eu estudei lá em Mauá a vida toda, e eu voltei lá para dar palestra. E é até engraçado, você ir na diretoria, dessa vez convidado, tem bolinho, tem não sei o quê. Que milagre. E eu falava, porra, eu vinha tanto aqui só para tomar esculacho, né? Inclusive a Sônia, que era a inspetora, ainda trabalha na escola. Encontrei com ela, eu falei assim, estranho eu, assim... Um homem formado, eu olho você, eu fico meio assim, ih, mano, será? Né? E ela toda amorosa com a gente, tudo. E aí, cara, eu falei muito sobre... Porque tem uma coisa quando você vai falar com adolescente, que eles falam assim, vou falar pinto, e o palestrante vai ficar constrangido. E aí você tem que, de novo, você não pode mostrar pro oponente que você tá. Aí você fala, vocês querem falar do quê? De pornografia? Aquele site do X lá, vocês acham que ninguém... Eu não sei que vocês entram lá. Inclusive, vocês entram e está escrito assim, só para maiores de 18 anos. Aí vocês vão lá e fecham. Porque vocês são pessoas que cumprem as normas. Aí começa aquele risinho constrangedor e tal. E falei muito sobre pornografia, sobre a causa de impotência por causa da pornografia, porque o tesão, a potência sexual, física, ela começa na cabeça, né? Então, se você... coloca que a atriz pornô é a referência e você encontra com uma menina que é normal do mundo, o seu cérebro vai falar, não, isso não é isso que dá tesão pra gente. E também tem uma questão também, acho que eu dei muito tempo, eu criei conteúdo sobre educação sexual, né? Durante muitos anos, né? Tem toda uma geração aí que me agradece por performance na cama por causa desses vídeos. E uma coisa que a gente sempre falava também, e que tem muito a ver com o que você tá falando, que é o que tá no pornô, ele não é real. Pois é igual... A performance não é real. E o estímulo que você tem com a pornografia, não só o que você tá vendo não é real, então você cria uma perspectiva do tipo... É tipo você aprender a dirigir por Velozes e Furiosos. Exatamente. E o estímulo que você tem através da pornografia, ele é muito rápido. Exatamente. Eu me resolvi aqui, e ele é muito egoísta. Quando você tem uma relação amorosa... Não precisa se preocupar com... exato. Pega a tua mina, fala assim, não, vou resolver meu bagulho aqui rapidão. Não, viado. Vai... Acende uma velinha, abre um copo de vinho, conversa, tem que dar um beijinho, vai ter que ser, eu quero minha vez aqui. E no seu... Então tem toda uma coisa que o cara ele é confrontado com uma coisa que ele tá ali todo dia, às vezes 2 ou 3 vezes ao dia, consumindo, ansioso, né? Porque ele quer perder a virgindade, ele quer fazer aquilo, até o dia que ele chega no fato, pum. E quando ele chega, todos os dados que ele tinha, como cientista deve saber, acabou. Nada que eu tenho aqui me serve de repertório pra nada. Maravilhoso. Né? E outra coisa, o cérebro humano tem um processo de dessensibilização quando ele é exposto muitas vezes a alguma coisa. Então, por exemplo, você pega o cara lá do IML, que abre... Cara, imagina a gente, eu não sei se você já teve essa oportunidade de ver alguém lá fazendo uma necrópsia, né? Passei todas as oportunidades que eu pude. Então assim... E se quiser também não me convidem. Então assim, eu e você, se a gente for agora na sala de necrópsia e o cara meteu uma serra, uma maquita no peito de alguém lá... Desmaio. A gente vai passar mal? Aquele cara faz aquilo todo dia. Um dia ele passou mal também. Um dia ele falou, eita, mano, isso aqui não é legal. A gente dessensibiliza. Inclusive tem um processo dentro da neurociência que ele fala o seguinte, quando você tem os neurônios de dopamina,
Você libera dopamina numa fenda chamada fenda sináptica. Então, o neurônio que é chamado pré-sináptico, né? Então, sinapse é a conversa dos neurônios. Tem um neurônio pré e um neurônio pós, ou seja, um que joga e um que recebe, né? Jogou dopamina, a dopamina, as moléculas estão correndo ali naquela fenda, e esse neurônio pós, ele tem umas entradas, que são os receptores dopaminérgicos. Quando você usa droga, quando você bebe, quando você consome pornografia, tal, você tem você joga um volume de dopamina altíssimo. Esse segundo neurônio, para ele ser ativado, ele precisa de 10. Mas aí você jogou 50. Ele foi mega ativado, virou um negócio maluco. Só que o que o cérebro faz? Mano, o que acabou de acontecer? Como que ele se regula? Ele come o receptor. O receptor está na membrana ali do lado de fora, encaixando a dopamina. Ele fala, vamos fazer o seguinte? Eu sei que vai vir outro volume desse, deixa eu guardar a portinha. Então tem bilhões, tá? Didaticamente. Tem 10. Vamos fazer o seguinte? Eu vou deixar 8 portinhas. Aí você joga o mesmo estímulo, só que agora tem 8 portinhas. Tu não dá o mesmo grau. Não dá o mesmo grau. O que você tem que fazer? Ou você consome algo mais forte, ou você consome aquilo lá em maior quantidade, que é a tendência do vício. Então, a pessoa que é viciado não é mais uma palavra que se utiliza, né? Então, quando a gente fala do dependente em dopamina, em pornografia, que também é em dopamina, né? Ele começa assistindo ali o pornô tradicional, vamos chamar. Um casal ali transando. Daqui a pouco, isso aí já não dá mais barato. Ele precisa ver 3 pessoas. Surak, Belinha. Isso, e aí começa a ver, tipo assim, André Surak saiu com o cadeirante. Tem que o negócio ir subindo de nível para ficar um negócio maluco. E daqui a pouco você precisa ver 3 pessoas, daqui a pouco você precisa ver 5, daqui a pouco você precisa ver cena de violência. E aí daqui a pouco você tá flertando com zoofilia, com pedofilia, com coisas assim, que aí você sai até da legalidade. Não é ilegal assistir vídeo pornográfico, mas assistir vídeo de pedofilia é. Você já saiu, a tua cabeça tá tão louca procurando coisas que o cara vai consumir coisa que nem legal na questão da lei é. Então, assim, cara, a pornografia, ela eu falo muito pra molecada, e eu tava falando que eu fui lá na escola, que eu estudei a vida inteira lá no Vita, falei sobre impotência e falei sobre consumo de pornografia. E o tanto de moleque que veio falar comigo depois da palestra, cara, foi assustador. Isso, que nem eu falei agora, isso o moleque que teve a moral de chegar na minha frente e falar assim, professor, eu sou viciado em pornografia, me ajuda. E o moleque que falou assim, ó, eu tenho impotência sexual, 14 anos. É bizarro. Irmão, 14 anos, o cara pro pau tá na testa. Tá todo dia. Como é que um menino de 14 anos tem impotência sexual, cara? Cabeça. Entende? Então, assim, por quê? E aí o negócio do consumo de pornografia, eu falei pra eles assim, olha, é difícil resolver o teu problema agora com a frase, te ajudar. Mas assim, faz o desmame, igual o remédio, né? Você consome pornografia todo dia? 2 vezes por dia, todo dia. Você concorda comigo que se você consumir uma vez por dia já é um 50% a menos, né? Então, assim, aí começa dia sim, dia não. Porque se você falar assim, 2 vezes eu cortar, você pode ter uma abstinência aí que pode dar uma pane do outro lado. É igual o cara toma remédio, o psiquiatra, você toma lá um remédio, o psiquiatra arranca um remédio de você. Ele faz desmame. Então eu falei, tenta, é uma possibilidade de você tentar. E assim, o mundo ideal da nossa vida é não consumir pornografia. Mas também é utópico achar que as pessoas vão parar de consumir. Então assim, você tá conseguindo, você tá saudável, você consegue ter relações sexuais, isso não te atrapalha e tal. E aí um dia lá, você fala, quer saber, mano, aqui tô de boa e vou consumir? Legal. Agora, se isso fizer parte do procedimento da tua vida e você não conseguir viver sem, e se alguém levar o teu celular ou o teu computador, você passa mal porque você não consegue, quer ver uma coisa que a gente pega assim, como é que o cara que está nos assistindo agora fala assim, será que eu sou viciado em pornografia ou não? Tem uma ferramenta que é legal de pegar isso aqui, que é, você consegue se masturbar sem pornografia? E aí o que você ouve dos caras? Às vezes a gente na roda dos amigos mesmo, cara, tudo marmanjão, o cara fala, mano, não tem graça. Consigo me masturbar. Só tipo assim, tô aqui de boa, vou me masturbar. Que nem acontecia na adolescência.
né? Quando você era moleque, que você não tinha revista, Tipo, mano, você dá não tinha uma batida, o bichão durão. tu usava a imaginação, lembrava da Bárbara de calça apertada da sétima ceia, era ir embora. Tinha 12 anos, um monte de tesão, uma ideia na cabeça e... Era o suficiente. E aí você fala assim, eu não consigo. Agora, abriu, e é muito louco assim, ó, abriu o navegador, mano. Botou lá no privado, já começa a dar tesão. Tipo, você fala, a gente tá indo pra aquele lugar lá. Só que a tendência e que é igual ao uso de droga. Você pega assim, por exemplo, consumo de droga pesada, heroína, cocaína, drogas mais pesadas. Qual que é a porta de entrada para essas drogas? Álcool. Porque a galera costuma falar que é maconha, né? Maconha é a porta de entrada para drogas pesadas. Quem conhece maconheiro sabe que, cara, maconheiro só fica brisando. Maconha não é esfirra, né? Não dá, não dá violência, o cara fica brisando. A maconha na adolescência faz um mal desgraçado. Já vamos porque entrar o nesse cérebro assunto aí. Não tá pronto, né? Mas beleza, é a hora que for entrar. Mas fechando a coisa da pornografia, então, eu me assustei com essa quantidade, cara, de meninos que... E aí o menino da impotência, o menino que vem falar da impotência, a primeira pergunta que eu faço, você é um consumidor recorrente de pornografia? Sim. Tá muito associado. Cara. E pior que você... É que dá... Até pra gente não se alongar também, mas dá pra entrar em outro assunto que cria essa indústria, por exemplo, da Tadala. Pois é. Então a coisa é retroalimentada. Então você tem hoje influenciador digital vendendo Tadala Gummy, porque aí o cara tem esse medo, quer a performance, o cara quer a super performance, então você cria um problema, você retroalimenta esse problema dando uma coisa, e aí você fala assim, pô, Tadala não faz mal pra saúde. Exato. Agora, se você tomar Tadala pra cada experiência sexual que você for ter ao longo da sua vida inteira. Água, se você consumir em excesso. Você viu uma linha de estudo que fala que o Bruce Lee morreu porque ele consumiu muita água? Nossa. Procure isso. Tá maluco. Excesso. Água. Água mata, cara. Qualquer coisa. O que é saudável? Fala assim, o que é saudável? Tocar um instrumento é muito saudável. Toca um instrumento 20 horas por dia. Faz mal. Então, assim, Tadala, o cara tomar para ele. E outra, você é um cara que ensinou muita gente a coisa da performance na cama. Cara, o cara acha que a performance da cama ele fica marretando que nem o cara não faz ideia, o cara nem sabe o que é. Ele não sabe que, tipo, uma massagem, né, um toque, isso vai dar muito mais prazer pra mulher do que ele ficar lá com a marretona lá, com remédio. E remédio, de novo, o cara nunca tomou, eu não bebo álcool, né? Zero, sou abstêmio. Cara, se eu pegar um shot de pinga e tomar, é UTI, velho. E outra, e assim, não é só o remédio, né? O cara tá tomando uma Tadala, que é um remédio que ele é um vascularizador. Então a gente tá falando de um remédio que mexe diretamente na circulação de sangue e na pressão do seu sangue. Beleza, se fosse só isso, a gente já talvez não tivesse um problema. O cara ele não vai tomar isso daí, ele vai tomar isso quando ele for sair na noite. O que ele faz quando sai à noite? Ele toma uma vodka. Ele vai tomar uma vodka pura? Não. Ele vai tomar uma vodka com o quê? Com Monster, com Red Bull. Ele vai tomar um? Não. Vai tomar 1, 2, 3. Se esse cara para aí, já é um problema. Ele não vai parar aí. Porque hoje em dia a gente tem muita droga. Então o cara ele vai poder escolher. Pô, você vai querer de quê? Você vai querer de pó, você vai querer de MD, você vai querer de êxtase. E aí ele vai tomar isso, ele vai ficar com tesão do caralho. Ele fica com a garota. Só que ele fez o quê? Ele já jambrou de encher de álcool a cabeça dele. Ele já tá ferrado de bêbado, ele fala assim, meu pau não vai subir mais nem que eu quiser. O que ele faz? Tadala. Se ele fizer isso uma vez, já é escado, já é um problema. Ele não vai fazer isso uma vez. Ele vai fazer isso sexta, sábado, às vezes de quinta, às vezes no feriado. E aí você não olha pra um cara e fala assim, o que isso faz com o coração de um jovem adulto? Perfeito. Gasta o seu coração. E a gente ouve falar desde criança que jovens que sofrem infarto, ele é muito mais perigoso que o idoso. Exato. Por 2 motivos, né? Uma que o coração é mais forte e a veia tá menos rígida. Então o idoso, o coração já tá fraco, a veia é rígida, quando ele dá a pane, o impacto é pequeno. Então o jovem já tem um coração, tendencialmente, estatisticamente, fortalecido. Você dá um punch nele, e aí, meu irmão, quando ele estoura, se ele fosse natural, um jovem natural que sofre um infarto já é um negócio perigoso, um jovem que tá no efeito do remédio. E é muito louco porque o álcool, ele tem um efeito inibitório.
Então o álcool ele vai desligando, ele vai diminuindo. E aí o remédio vai subindo. Um contrai, o outro expande. Mano, vira uma zona. Esse que você acabou de assistir é um corte do nosso podcast com o William Borghetti. Pra você assistir ao episódio completo, clica aqui do lado. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal de cortes. Valeu!